Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um mini curso. Neste mini curso nós trataremos a respeito de duas correntes muito importantes que datam aí do final do século XVIII e o século XIX, que dizem a respeito do romantismo e do idealismo alemão. Portanto, é preciso entender preliminarmente que essas duas correntes são muito díspares, com materiais infindáveis a respeito disto, não é? E muitos autores que trataram a respeito desses assuntos, que foram influenciados ou que desencadearam os efeitos dessas duas grandes correntes filosóficas, culturais, literárias, sobretudo literárias, em toda a Europa do século XIX. Para vocês terem noção da importância do romantismo e do idealismo alemão, todo o século XIX teve como sua principal forma mental essas duas correntes, e os autores do famigerado idealismo alemão foram, assim, sem dúvida alguma, a mente de toda a Europa. Portanto, nesse mini curso, nós estudaremos aqui em linhas gerais, de maneira introdutória, os principais filósofos e os principais pensamentos. Como trata-se de um mini curso, não daria aqui, por questões de tempo e por questões de material, tratarmos aqui de todas as correntes, e quando eu digo de todas as correntes que se desencadeiam da teologia, da filosofia, da metafísica, da ontologia, psicologia, antropologia, política, ou seja, toda a questão aí da razão especulativa e da razão prática. Seria, assim, impossível tratarmos isto num mini curso. Entretanto, o que será possível fazer com este material que será abordado aqui é trazer para você que está nos acompanhando o entendimento do que são essas duas correntes e principalmente as influências dessas duas correntes do que se convencionou a chamar o conservadorismo moderno. Então, eu creio que as pessoas que estão aqui hoje, de dois modos, ou estão tentando superar a malfadada dialética, o malfadado maniqueísmo de direita e esquerda, ou já superaram essa questão dialética e maniqueísta e estão realmente interessadas num fundamento maior, mais profundo, do que nós chamamos de movimento revolucionário e todos os seus matizes, na verdadeira hidra que é o movimento revolucionário com as diversas cabeças. Então, são pessoas que já entenderam que, através de tantas heterodoxias, nós temos um fundamento no movimento revolucionário, um fundo no movimento revolucionário, que é preciso ser entendido através de todas as correntes que são possíveis de ser estudadas no nosso tempo de vida. Porque se nós formos realmente nos dedicarmos profundamente apenas no romantismo e no idealismo alemão, nós ficaremos muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas para tentar esgotar o assunto. Pois, como dito, a literatura, nesse sentido, é muito vasta, é muito profunda, é muito grande. Nós estamos falando aqui de autores extremamente sofisticados, extremamente profundos, e são intelectuais de primeiríssima ordem, e nós não podemos subestimá-los e tratá-los aqui como meros palpiteiros, apesar de que muitos deles foram destrutivos para a história do pensamento, para a história da filosofia, para a história política, sobretudo, para a formação dos povos modernos. É claro que nós temos um aspecto de destruição muito grande, que, assim, foram influências desses autores, isso sem dúvida, mas nós não estamos tratando aqui de meros palpiteiros, de meros amadores. Por exemplo, nós temos no idealismo alemão autores de primeiríssima ordem, como Fichte, Schelling, Hegel, Karl Kraus, Goethe. Se nós formos falar aqui da influência de uma pessoa como Goethe, é impossível tratá-lo como um mero palpiteiro, dado, assim, o tamanho que foi aí a influência literária de Goethe na história da Europa, e sobretudo também a sua influência na América, a sua grande influência literária.
Então é preciso tratar esses autores com assim, a devida razoabilidade, não temê-los naturalmente, mas também respeitar aquilo que eles de melhor produziram dentro de suas filosofias, dentro de toda a sua complexidade. Então nós estamos tratando aqui de duas correntes que são realmente importantes para o que nós vivemos hoje. Então, desde já, para a estrutura desse mini curso, o que pretendo fazer com o tempo e o material disponível? Pretendo aqui trazer muitos comentários a respeito da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vivência concreta, porque é na nossa vivência concreta em que nós podemos reconhecer as inúmeras influências culturais que não foram trabalhadas em nós mesmos. Para aqueles que já seguem o meu canal, já sabem que eu trato disso em demasia, não é novidade alguma, porque reforço que não adianta de nada nós dominarmos os conceitos de uma determinada filosofia, de uma determinada corrente cultural, e na nossa vida concreta nós não reconhecermos as influências desses conceitos, dessas filosofias. Não adianta de nada nós combatermos aqui, falarmos nós combatemos o movimento revolucionário, nós somos contra-revolucionários, anti-revolucionários, mas na nossa vida real, na nossa vida concreta, na rotina, no dia a dia, nós estamos atuando, agindo conforme as correntes das quais nós dizemos combater. Isso é o mais importante. Então a estrutura desse mini curso será da seguinte maneira: eu vou trazer aqui muitas citações de bibliografias de autores românticos e idealistas, como também de comentaristas, pessoas que foram antagônicas de alguma forma a estes pensamentos, ou que descreveram através da história da filosofia esses pensamentos. Vou trazer anotações próprias, vou ler com vocês para ilustrar bem, porque é um assunto muito abstrato, é um assunto muito difícil, então é preciso muita citação, é preciso ler as anotações e fazer os meus comentários conforme a nossa vivência concreta, para que todos tenham aí um melhor entendimento deste assunto, tá bem? E que, como disse anteriormente, as pessoas que estão nesse mini curso eu acredito que estejam em vias de ou já superaram essa dicotomia de direita e esquerda que nasceram após a Revolução Francesa, a Revolução Maçônica Liberal Francesa. Por que digo isso? Porque muitas pessoas que até podem estar participando desse mini curso, estar assistindo essas aulas, identificam-se com o pensamento conservador. Não é isso? E chegaram nesse pensamento porque viram o grande engodo que é o liberalismo, que as pessoas chamam de liberalismo progressista, ou o liberalismo que levou ao esquerdismo e ao comunismo. Então, acharam no pensamento conservador, principalmente no conservadorismo anglo-saxão, uma forma de combater essas duas visões. E chegaram nisto, ficaram confortáveis, porque acharam um pensamento, a grosso modo, contra-revolucionário, e acreditam que isto é o que devem seguir, é o que deve balizar a sua vida de agora em diante, porque estão defendendo o certo, estão do lado certo da história. Entretanto, ainda há muitas vírgulas, muitos pontos a ser tratados deste pensamento conservador. O que parece estranho para uma pessoa que chegou nesse nível de pensamento, o que de fato não é de todo ruim. Não é isso que eu estou dizendo, porque muitos conservadores, de fato, defendem pautas que são boas em si mesmas, que são naturais, não é? Que são razoáveis e que apetecem a razão, que são muito ligadas ao direito natural, à lei natural. Enxergam no cristianismo, aí algum dos problemas que nós trataremos depois, uma utilidade social para manter a ordem social através das tradições históricas. Isso está muito presente no pensamento conservador moderno. Mas isso também nos traz alguns problemas, dos quais nós trataremos aqui, porque quando nós falamos em fundamento do problema, nós precisamos aceitar o fato de que todas as correntes políticas que repousam na razão prática têm um fundamento que não depende meramente das proposições práticas. Ou seja,
um fundamento especulativo, metafísico, filosófico e até mesmo teológico. E aqui nós entramos no ramo da pura mística, de pensamentos que foram assim, que vieram de autores que são estritamente místicos, que eram estritamente esotéricos, estritamente ocultistas. E aqui nós acharemos muitas influências no conservadorismo. É por isso que esse minicurso trata do idealismo alemão e das influências do romantismo no conservadorismo. E que nós acharemos muitas similaridades, muitas coisas que são extremamente parecidas, que se interligam umas com as outras, tensões nesses pensamentos, que ora parecem muito iguais, ora parecem muito... tem muitos contrastes, mas de fato nós veremos que o fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. Não é? Então, este minicurso tem a seguinte ementa, pessoal, que é bom reforçarmos aqui. Então, nós teremos 5 aulas nesse minicurso. A primeira, né, a introdução ao romantismo. A segunda aula será do romantismo alemão, Jacob Boehme e a Kabbalah, que também é um assunto muito espinhoso, muito difícil de ser tratado. Jacob Boehme foi um autor importantíssimo para a influência do romantismo e dos idealistas alemães, principalmente a influência de Jacob Boehme em Hegel. Não é? A terceira aula nós falaremos um pouco da filosofia do pietismo. Tá? O pietismo que também influenciou autores como o próprio Immanuel Kant. Kant foi, de certa forma, um pietista. Tá? Na aula número 4, que eu considero a mais importante desse minicurso, que é a metafísica do idealismo alemão, será uma aula mais longa, que nós trataremos aqui de muitos autores, muitas citações e de uma estrutura metafísica muito complexa, tá? Que nós podemos chamar de panenteísmo, que esse nome nós podemos aí derivar do autor citado há pouco, chamado Karl Kraus. E na quinta aula nós falaremos do idealismo alemão e a sua influência no conservadorismo. Tá? Então, peço a todos de antemão que prestem muita atenção nos conceitos que serão tratados aqui, nas citações, façam muitas anotações, assistam mais vezes essas aulas para um melhor entendimento. Porque por mais que nós facilitemos aqui o entendimento de vocês, ainda há a grande dificuldade intrínseca do assunto, gente. Ainda há uma grande dificuldade intrínseca do assunto. E como nós trataremos aqui de uma corrente, de correntes filosóficas, toda corrente filosófica terá uma cosmovisão, ou seja, uma visão completa do mundo, do que é a existência, do que é o ser das coisas, do fundamento da existência, do fundamento do universo, a questão antropológica, psicológica, ou seja, o que é o homem, qual é a estrutura do homem. E quando nós falamos no fundamento da existência, o que é Deus? Ou, nessas correntes, o que é a divindade? De onde derivam todas as coisas? O que são os universais, os transcendentais? Existe verdade objetiva? O que é a verdade? Como o homem conhece o mundo, ou além disso, o homem é capaz de conhecer o mundo? O que foi o pecado original? Existiu? Não existiu? Como nós interpretamos o pecado original às luzes do romantismo e do idealismo alemão? Isso é importantíssimo, gente. É importantíssimo. Se nós não compreendermos as visões, principalmente desses autores, do pecado original, dos nossos primeiros pais, como nós entenderemos as correntes? Então, cada autor romântico idealista tratou desses problemas. Mas, como o romantismo e o idealismo alemão são correntes místicas, são correntes esotéricas, com grande veio esotérico, naturalmente que a interpretação do pecado original tem muitas influências de uma interpretação gnóstica e de uma interpretação esotérica. Naturalmente que sim. E aqui, cabe uma notinha de rodapé, engana-se aqueles que pensam
que autores como Hegel foram autores ateus e meramente esquerdistas, né? Com aquela análise naturalista e secularizada da história, aquela análise racionalista da história. Engana-se profundamente, pois Hegel foi um autor hermético, gnóstico, panenteísta e místico. Muitos, inclusive, muitos autores comentaristas de Hegel defendem que Hegel foi uma espécie de bruxo, que a sua filosofia é uma bruxaria, é algo que te leva a um pensamento gnóstico, esotérico, e uma concepção até mesmo esotérica do Estado moderno, que muitos dizem que é a culminação da filosofia de Hegel, que no processo de teses, antíteses e sínteses, a última síntese do conhecimento seria a filosofia do próprio Hegel, e a última síntese da história seria a culminação do Estado, porque o Estado seria a revelação de uma divindade abscondida. Algo muito complexo que nós tentaremos entender aqui no processo deste minicurso. Tá bom? Então, para começarmos aqui a introdução ao romantismo, como dito, nós faremos alguns contrastes aqui. Trarei algumas citações de autores que trataram desse respeito, inclusive autores brasileiros, como o próprio professor Orlando Fedeli, tá? Que tratou desse assunto em muitos dos seus artigos, muitos dos seus livros, tá? E alguns autores que são ingleses, italianos, que trataram também desse assunto, que nós traremos aqui para vocês. Então, entendendo desde os primórdios, é preciso entender, né, o que é o pecado original, como se dava o conhecimento de Adão, o nosso primeiro pai do mundo criado por Deus, o que era Adão e qual é a interpretação que esses autores têm do pecado original, para conseguirmos entender, portanto, o que é o romantismo e o idealismo alemão e também contra o que eles se atentaram. De onde surgiu o romantismo? Qual foi a resposta que o romantismo deu numa época em que o iluminismo cientificista, o iluminismo materialista, o iluminismo liberal esquerdista, o iluminismo maçônico carbonário estava fazendo? Então, qual é a resposta que o romantismo dá a estas correntes que culminaram nos enciclopedistas, na Revolução Francesa, na ascensão da direita e da esquerda, na ascensão da República Maçônica Francesa? Não é isso? Qual foi a resposta que os românticos deram, que os idealistas deram? Então, naturalmente que nós estamos aqui ainda num ramo de uma pura dialética, mas nós só entenderemos essa dialética se nós entendermos o que de fato o homem é e principalmente a interpretação do pecado original. O que Adão era e como Adão concebia as coisas do mundo real. Para saber se havia em Adão uma proporcionalidade, ou seja, uma razoabilidade entre corpo e alma, porque saber, nós somos um composto de corpo e alma, de corpo material e alma espiritual, ou se o certo mesmo é darmos ênfase apenas no corpo ou apenas na alma. E aqui, como bem aponta o professor Orlando Fedeli, com a separação abrupta do corpo da alma, nós temos uma tentativa de divinização espaço-temporal do corpo, o que seria caracterizado como uma corrente panteísta, ou seja, Deus é o mundo e o mundo é Deus. Não há uma proporcionalidade de ser, ou a gnose, que diviniza a alma em detrimento do corpo e não tem a mesma proporcionalidade, ou seja, divinizando a alma em detrimento do corpo, nós temos uma negação da bondade do mundo criado que nós percebemos através dos sentidos. Ou seja, o mundo criado é um mundo mau, emanado de uma divindade criadora má, e que nós precisamos ter um acesso, através da dualidade dessa divindade, a uma espécie de centelha divina, de substância divina que reside em nós, mas reside no espírito. E nós fazemos isso através da negação do mundo criado. Ou seja, uma equivocidade de ser. Do mundo real, o homem nada conhece de bom,
Porque o mundo real foi um mundo criado mal. E, portanto, a inteligência do homem não alcança a substancialidade das coisas reais, mas apenas concebe fenômenos, meras aparências do mundo real, e não consegue, através dessas aparências, saltar através da abstração da inteligência para aquilo que as coisas são de fato. E aqui nós temos o puro ramo da dialética entre panteísmo e gnose, que culmina naturalmente na divinização do homem no tempo e no espaço. Aqui está o fundamento do movimento revolucionário, a divinização do homem, que o professor Orlando Fedeli chamará de antropoteísmo. Não é isso? Então, no seu livro A Religião do Concílio Vaticano II, o professor Orlando Fedeli diz o seguinte, para partirmos dessa ideia. Tá? Antes do pecado, Adão tinha uma visão sapiencial claríssima e entendia perfeitamente o que Deus significara ao criar cada ser. Adão conversava com Deus ao compreender como Deus lhe falava através de cada coisa criada, como cada ser manifestava analogicamente uma qualidade de Deus. E como o conjunto do universo era uma imagem da infinita sabedoria e da bondade infinita de Deus. Cada ser cantava a glória de Deus, como diz, o Salmo 19. E Adão tinha visão e ouvidos metafísicos. Com o pecado original, o homem perdeu o olho da sabedoria, o que tornou necessária a revelação. Ficou ainda com o olho da razão, mas danificado, de modo que com dificuldade o homem decaído compreende a verdade ontológica de cada ser. E aí diz o livro da sabedoria: e com dificuldade compreendemos o que há na terra, e com trabalho descobrimos o que temos diante dos olhos. Quem poderá investigar as coisas do céu? No homem decaído só ficou intacto o olho material. Daí, o homem terá tendência de acreditar só no que vê. Por isso, Cristo chamou de bem-aventurados aqueles que, não tendo visto, creram. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus através das coisas criadas. O fim do homem é conhecer, amar e servir a Deus neste mundo para gozá-lo para sempre no outro, ensina o catecismo. E não pode o homem servir a Deus senão o amar. E não pode amá-lo senão o conhecer. Não pode, entretanto, conhecê-lo a não ser através das imagens e vestígios que dele existem nas criaturas. As criaturas são como um véu, pois velam e revelam o Criador. Contudo, só os limpos de coração verão a Deus, como está no livro de São Mateus. Não é? Para ver Deus invisível, através do véu das coisas criadas, é preciso ter o coração desapegado dos afetos impuros e possuir a sabedoria. É preciso contemplar as criaturas com olhar claro e com afeto puro, diz Dante. Essa ideia é confirmada pelo seguinte texto de Hugo de São Vítor: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração são aqueles que não são sujos nem pelo pó da cogitação inútil, nem pela lama da deleitação torpe. Limpos de coração são aqueles que não são tocados pela névoa da ignorância terrena, nem têm corrompido o fervor pela concupiscência imunda. Limpemos, portanto, nossos corações de toda a ignorância, pela inquisição da verdade, e de toda a concupiscência perversa, pelo amor da virtude, a fim de que mereçamos ver a Deus na glória do reino celeste. A tentação revolucionária de romantizar o pecado e as heresias, vide as ideologias históricas e seculares, é impedir o alcance do homem à verdadeira sabedoria contemplativa. Portanto, mesmo a revolução sendo uma hidra, há um fundamento essencial em seu esquema. E quando diz o professor Orlando Fedeli que dá essa ênfase, não é, à sabedoria e dá essa ênfase à pureza de coração, nós estamos tratando aqui do que dizia Santo Tomás, ou seja, do encontro da natureza decaída do homem com a graça santificante que se dá pelos sacramentos deixados pelo próprio Verbo encarnado, por nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramento do batismo, que nos retorna ao estado de graça original, mas pela nossa tendência decaída da nossa natureza, nós temos potência ao pecado. E como nós retornamos ao estado de graça novamente? Pelo arrependimento dos nossos pecados, que se dá pelo sacramento da reconciliação, que se dá, portanto, pela confissão dos nossos pecados, pelo arrependimento e pelas penitências e pelos sacrifícios que nós fazemos nesta vida,
e que, através da penitência, nós nos aproximamos cada vez mais das qualidades de Deus, por analogia, ou seja, da bondade, da pureza, do bem, do belo, do verdadeiro. Não é? Então nós temos uma vida inteira de penitências, de aprendizado, de lapidação, o que é muito difícil, mas é o que é realmente o sentido da nossa vida. Então nós recuperarmos o estado de graça que nós tínhamos antes do pecado original, que se dá pelo batismo, a reconciliação com Deus através do sacramento da confissão e da penitência, e o suprassumo da nossa realidade, que é comer e beber do corpo, do sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. Termos uma verdadeira devoção, adoração eucarística. Então, tudo isto forma, portanto, um sentido de analogia e de proporcionalidade entre o nosso corpo e a nossa alma. Uma educação completa da pessoa humana, que começa pelos sentidos, ou seja, por aquilo que há em nós de sensibilidade, e o salto que nós damos na proporcionalidade daquilo que há de mais elevado em nós, ou seja, a nossa vontade e o nosso intelecto. A nossa vontade sendo educada pelo intelecto. A nossa vontade que se consuma pelo bem atual que existe na realidade, e o nosso intelecto que se consuma, que se atualiza, que repousa na verdade extramental, na verdade que precede e que o intelecto capta através das suas potências. Portanto, há uma verdadeira proporcionalidade entre corpo e alma. As correntes panteístas, como de fato o racionalismo iluminista, e as correntes gnósticas, como de fato o romantismo e o idealismo alemão, entre outros, separam abruptamente o corpo da alma, não é isso? E divinizam apenas uma parte, sem a presença da graça santificante que se dá pelos sacramentos. Então é por um processo de divinização que se dá pelas forças do próprio homem, pela vontade do próprio homem e por métodos criados pelos próprios homens, excluindo da equação a divindade e a humanidade que estão dispostas no mistério da união hipostática de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que nos deixou, a igreja, que é o seu corpo místico e que a cabeça é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nega todo o munus da igreja, toda a autoridade clerical, toda a autoridade deixada por Cristo aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, que são os padres. Toda a sucessão apostólica é negada e, portanto, a autoridade da igreja em conferir os sacramentos aos leigos, aos fiéis. Tá? Então, fazendo um contraste ao que foi dito agora, lendo a citação do professor Fedeli, nós temos no seu livro Elementos Esotéricos e Cabalísticos nas Visões de Ana Catarina Emmerich, na página 31 e 32. Tá? Então, diz o professor Orlando Fedeli, contrastando com essa visão proporcional entre corpo e alma. Diz o seguinte: a filosofia iluminista ou a filosofia idealista se caracterizam pela correspondência mágica e simpática entre Deus, o universo e o homem, de tal modo que o homem seria um microtheos, enquanto Deus e o universo seriam um macroantropos, ou seja, não teria uma analogia entre homem e Deus, ou seja, o homem não participaria do ser de Deus, mas seria como que o próprio Deus. Isto assim é o beabá do pensamento gnóstico, como vocês que já acompanham o meu trabalho sabem muito bem disto. Concepção de uma igreja espiritual mística, formada por todos aqueles que aderem à tradição esotérica. As igrejas estruturadas seriam meros veículos esotéricos para conduzir os iluminados à verdadeira igreja espiritual esotérica, ecumênica e antidogmática. Teosofia, preocupação e pretensão de conhecer o processo de vida divino. Conhecimento da verdadeira natureza de vida do homem. No homem, segundo eles, há uma partícula ou centelha divina,
né? Como dizia, por exemplo, o próprio mestre Eckhart, né? Que havia uma centelha divina no homem. Concepção de que a cosmogonia foi um processo resultante de uma queda da própria divindade, que nós estudaremos mais aqui. Crença de que houve uma idade de ouro inicial, né? Ou seja, uma idade de inocência primeva do homem, uma idade de inocência onde não havia o pecado original, onde sequer houve o pecado original, e que o homem ainda pode resgatar essa inocência primeva através de processos místicos e esotéricos, né? Crença de que o primeiro homem teria tido um corpo espiritual que era andrógeno e divino. Esse Adão primevo se reproduziria espiritualmente e não por via sexual. Crença de que o primeiro homem, como Deus, sofreu uma queda que o materializou, dando-lhe um corpo sexuado e aprisionador da partícula ou espírito divino. A queda, além de materializar o homem, sujeitara-o ao espaço e ao tempo, assim como tornara-o escravo da natureza e da razão que o enganava, pois fizera com que perdesse a intuição divina que identificava Deus, o universo e o homem. O mundo seria o corpo e a prisão da divindade, em perpétua evolução, a qual se seguiria o processo histórico revelador da divindade. Aqui nós temos uma grande já influência de Schelling e Hegel, ou seja, durante o processo histórico, Deus, que teria potência passiva, ou seja, que aprenderia também com os processos históricos, com os acontecimentos históricos, e iria se desdobrando, se revelando da própria história. Ou seja, Deus não seria uno e trino, não seria a Santíssima Trindade, que é onipotente, onipresente, onisciente, que seria ato puro e nada lhe falta. Não. Deus aprenderia com os acontecimentos históricos e se desdobraria na história e iria se revelando na história. Ou seja, há uma negação da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma negação da revelação da igreja, mas que Deus ainda estaria se revelando na história e ora se escondendo na história. Isso nós também achamos nas diversas correntes do hinduísmo, né, nos dias e noites de Brahman, onde nos dias de Brahma emanaria da sua substância universos inteiros, e nas noites de Brahma ele se esqueceria e universos inteiros seriam apagados do registro do ser. Então nós temos essa mesma estrutura hinduísta, orientalista, hermética, dialética nos idealistas alemães. Isso é preciso dizer. Deus se revelaria no coração de cada homem, independentemente da religião que a pertencesse. E aqui esse ecumenismo, esse indiferentismo religioso que nós achamos na maçonaria, nós também temos muitas influências desse indiferentismo religioso no próprio pensamento liberal conservador, não é? Daí a valorização da mística e do inconsciente como fontes de revelação. Por trás da letra da Sagrada Escritura haveria uma doutrina oculta a qual se acederia por meios místicos, iniciáticos ou cabalísticos. O homem teria poderes ocultos que lhe permitiriam pôr-se em contato com a divindade e transformar magicamente o mundo. A alquimia seria um desses meios. No final do processo histórico, dar-se-ia a reintegração do homem na divindade, a recuperação da perfeição original e a reconstituição da idade do ouro ou idade do amor, em que todos seriam um. Só então o homem e a natureza seriam redimidos. Aceitava-se ainda a apocatástase, ou a redenção do demônio. A redenção do homem e da natureza dar-se-iam não por uma graça sobrenatural, como dito, mas pelo desenvolvimento de potencialidades imanentes ao universo e ao ser humano. O homem seria salvador de si mesmo, o redentor que se redime. Seria, portanto, espiritualizar a matéria para a redimir, já que ela era espírito cristalizado e o espírito matéria sublimada. Todo o processo de evolução divina, assim como a evolução do processo histórico, seriam dialéticos, porque a divindade e o ser seriam constituídos de princípios contrários e iguais. Segundo Jacob Boehme, o ser seria formado de sim e de não ao mesmo tempo, e o sim seria idêntico ao não, ou seja, toda essa estrutura dialética da divindade revela que, portanto, Deus emanou da sua substância o mundo e que há uma tensão própria em Deus desse processo de emanações, e que Deus se conheceria enquanto o homem se conhece, enquanto há o desenrolar histórico. É por isso que nesses autores do idealismo alemão a máxima culminação seria ou uma igreja espiritual, ou a idade do amor, como nós achamos, por exemplo, a influência cabalista, né, sofrida pelo abade cisterciense Joaquim de Fiore,
que já citei muitas vezes, naquelas 3 idades, idade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seria a idade do amor, a diluição, né, portanto, das leis, da lei natural, da lei dada por Deus, e nós viveríamos na igreja do amor, numa igreja pneumática, onde o homem seria redimido por si mesmo. Pura influência cabalista no pensamento de Joaquim de Fiore, que nós acharemos posteriormente no pietismo, no romantismo e no idealismo alemão. Tá certo? E para ilustrar ainda mais sobre a questão do pecado original e a interpretação romântica e esotérica, continuemos aqui a citar o professor Orlando Fedeli. No mesmo livro ele diz o seguinte: o demônio disse a Eva: o que Deus disse não é verdade. Deus mentiu, o ser mente. Essa é a grande blasfêmia. Essa foi a grande mentira da qual o diabo foi pai, de que Deus mente. Ora, se Deus mente, de fato há uma tensão em Deus. Bem e mal em Deus são como que a mesma substância, mas que entram em tensão dialética. Né? Para realmente conhecer, o homem deveria renunciar quer ao conhecimento dos sentidos, quer ao conhecimento intelectivo, por abstração. Adão deveria renunciar à inteligência. A serpente garantiu a Eva que ela e Adão, tendo os olhos fisicamente abertos, não viam. Desobedecendo, seus olhos fisicamente abertos se abririam para um conhecimento superior, para a gnose. Para realmente conhecer, eles deveriam renunciar à verdade que Deus lhes dissera. Deveriam renunciar à compreensão intelectual. Deveriam acreditar de olhos fechados no diabo. Deviam abrir a boca e fechar os olhos e comer o fruto proibido que lhes permitiria ter uma visão superior, atingindo um conhecimento não racional, não intelectual. Para conhecer, eles deveriam renunciar aos sentidos exteriores, especialmente à vista, e renunciar ao intelecto. O ser mente, disse a serpente, ou seja, Deus mente. E Adão e Eva creram nessa mentira, pretenderam ter um conhecimento absoluto, não racional. O ser absoluto mente, disse o diabo. Se assim o fosse, então o ser não seria verdadeiro, e não seria bom, e não seria belo. O ser por excelência seria falso, mau, feio. Se o ser necessário, que é Deus, mente, todo ser criado mentiria também. Toda criatura não cantaria, mas haveria ou um caos ensurdecedor ou silêncio absoluto. O universo não cantaria a glória de Deus. O ser seria não ser. O ser seria o nada, o vazio metafísico. Adão caiu na tentação do niilismo. O que é, não é, a dialética. Como ecos do diabo, a gnose, a Kabbalah, Mestre Eckhart, Jacob Boehme, Kant, Hegel, Marx, Heidegger, a arte moderna iriam dizer o mesmo. O ser não é, o ser não é, o ser não é. Não há ser, não há verdade, não há bem, não há beleza. Adore-se o nada, a mentira, o pecado, o feio. Adore-se o homem, proclame-se os seus direitos. Adore-se a razão, a prostituta louca. Adore-se o diabo, tudo é mentira. O que é, não é. Os contrários se equivalem. Nasceu a dialética. Deus, o mundo e o eu seriam vazios absolutos. A razão enganaria o homem e os sentidos lhe dariam ilusões. Seria preciso furar os próprios olhos, como fez Édipo, para ver. Seria preciso ser louco para compreender, delirar para perceber, sonhar para ver. O que a serpente disse para Adão é que, se eles comessem o fruto do conhecimento, da gnose, eles saberiam o bem e o mal. Saberiam que o ser é não ser, que o bem é o mal e que o mal é o bem. Que a luz é treva, que o doce é amargo, que o belo é feio, que a Idade Média foi ignorante e que a modernidade é sábia porque recusa que a verdade exista. E aí, citando o livro, né, de Isaías, diz o professor Fedeli: malditos sejais vós que ao mal chamais bem, e ao bem mal, que tomais as trevas por luz e a luz por trevas, que tendes o amargo por doce e o doce por amargo. Né? E nós achamos isso no modernismo cientificista e também no modernismo sentimentalista do romantismo, a seguinte coisa, né? A negação do bem. Então, citemos aqui. Mais grave, né, ainda que o cientificismo acompanhado da magia, causados pelo anarquismo epistemológico nascido de Descartes, foi a negação do ente como bom. Pois se não há o ente verdadeiro, não há o ente bom. Se nada se conhece, nada pode ser amado.
Pois só se ama o que se conhece. Não havendo verdade, nada poderia ser amado. Não haveria bem, pois aquilo que é verdade para o intelecto é bem para a vontade. A negação de toda a verdade objetiva faz ruir toda e qualquer possibilidade de amar e de agir de acordo com uma moral objetiva. Bem e mal, lícito e ilícito, passam a ser tidos como valores relativos, sem base no real objetivo. Daí nasceu o positivismo jurídico. Daí nasceu aquilo que hoje se chama de ética, conjunto de regras convencionadas para substituir a lei de Deus. Só podemos amar o que conhecemos como verdadeiro, e só podemos agir tendo em vista um fim real e objetivamente verdadeiro. Né? E aqui temos uma citação, né, de um autor chamado Melendo. A crise do projeto moderno desembocou no vazio de sentido, no niilismo, segundo o qual não existem valores. Né? Então, os valores seriam como que construídos a posteriori através da vontade e do juízo meramente humanos. Não haveriam valores precedentes que derivam do ser das coisas, porque não há o ser das coisas, o que é um inúmero caos existencial. Tá certo? Tratar-se-ia de aceitar essa nova situação na qual o homem não tem já pontos de referência e de anular a ânsia de significados. O programa nihilista consiste em viver deixando-se guiar pelas próprias tendências, tal como se vão apresentando nas diversas circunstâncias da vida. O super-homem de Nietzsche se torna, no pensamento débil de Vatimo, o desaparecimento do homem em sua especificidade. O sujeito, centro absoluto da modernidade, se dissolve no amontoado de instintos que encontram equilíbrios diferentes com o passar do tempo. Então, essa citação que nós temos aí, né, do autor chamado Tomás Melendo, é muito importante. O homem passa a ser animalizado na medida em que se admite que ele se move apenas por instinto e não pelo intelecto. Aqui nós temos uma grande característica do romantismo. Ou seja, o próprio nome diz romantizar os instintos humanos, porque nos instintos primitivos do homem residiria uma maior percepção daquilo que há de divino no próprio homem. Ou seja, a vontade humana acima do intelecto, o voluntarismo. Porque nos instintos se decorreriam os sentimentos, a imaginação, a hipertrofia da imaginação do homem, que é um dos sentidos internos, e, portanto, aqui haveria uma maior proximidade com a divindade. Tá? E o intelecto seria como que a parte prisional do homem. A negação do ser leva à negação do bonum, ou seja, do bem. Pois que uma coisa é na medida em que tem qualidades em ato. O ato é o bem. Se não há nenhum ato do existir, não pode haver o bem em si. O bem em si, para o homem moderno, passa a ser o bem para mim. Isto é, o útil, o prazeroso, o que me traz alguma vantagem. A intelecção é substituída pelo sentir, pelo gozar, pelo fruir. E isso nós também achamos nas correntes mais contemporâneas da New Age. Né? E ainda citando o autor Tomás Melendo. Desde a profunda perspectiva tradicional, resultaria bastante fácil advertir como a dissolução virtual da metafísica implica o sufocamento da antropologia e da ética, e, por assim dizer, a transformação em seus contrários. Bastaria apelar para apreciá-lo a equivalência clássica entre o ente e a bondade. Então, em virtude da equação que acabo de recordar, que equipara ente e bom, perceberíamos sem problemas que a substituição do ser pela consciência supõe a troca do bem em si, ou bem propriamente dito, pelo bem para mim, que traz necessariamente vinculada a si a negação de toda a ética e gera de forma inevitável a despersonalização do ser humano, ou seja, esvaziar-se do seu intelecto e da sua vontade, esvaziar-se da proporcionalidade de ser, esvaziar-se da analogia de ser, portanto esvaziar-se da sua própria individualidade e deixar que em si mesmo, pela sua vontade, pelos seus instintos, tenha o desdobramento da divindade, ou seja, a busca pela centelha divina dentro de nós. É de se estranhar então que hoje, quando se nega a objetividade do ser, do verum, né, do verdadeiro e do bem, se diga que se vai curtir um som, um passeio, curtir uma namorada, um cão de estimação e até curtir uma esposa e um filho.
Disso só podia nascer o divórcio, o amor livre, o egoísmo mais radical e descarado. Nada teria um fim superior, transcendente. Toda ação teria um fim em si mesma. Tudo seria um jogo, isto é, que tem fim em si mesmo. Né? Então, toda essa citação do professor Orlando Fedeli com comentários de Tomás Melendo, né, desse autor que trabalha com essa questão da gnose ou do romantismo, nós vemos que há a influência do romantismo nessa questão, né, de que o homem poderia alcançar uma inocência primeva através, né, do esvaziamento daquilo que é bom, belo e verdadeiro, ou seja, da estrutura própria da razão humana, porque a razão humana é fruto de um desdobramento de uma divindade má, ou seja, do demiurgo, e que prenderia o homem nesse mundo, e que também aprisionou uma centelha da divindade boa, que é indiferente e que está acima de toda a estrutura. Ou seja, é preciso superar a estrutura dialética entre dia e noite, bem e mal, né? Maldade e bondade, né? O ser e o não ser, para alcançar essa divindade, superar o espaço-tempo através de processos iniciáticos e esotéricos. E isso nós temos em grande escala nas grandes seitas esotéricas históricas, como a própria maçonaria mística, a Rosa Cruz, dentre tantas outras seitas existentes, e que hoje são assim como que causa eficiente do que nós chamamos de movimento revolucionário, globalismo e todas as suas agendas de direitos sexuais reprodutivos, o Sex Lib, a Escola de Frankfurt e tudo o mais que nós tanto conseguimos enxergar, né? Mas nem todo esse processo do romantismo se dá por uma revolução política abrupta, como nós temos no iluminismo francês com a maçonaria carbonária, por exemplo. Então aqui eu quero novamente ler para vocês aqui uma anotação minha e eu vou fazer os seguintes comentários. Para os idealistas românticos, conservadores, não é através da revolução e do mundo decaído que alcançaremos a salvação, quiçá pela participação do sacrifício na cruz que se consuma pelos sacramentos, não é? Mas pelo idealismo de um mundo puro e sem pecados. Mas esse mundo puro e sem pecados dá-se pela imaginação e pela pureza surrealista, pelo encontro da natureza do homem com o que há de mais inocente dentro de si, que são arquétipos da divindade. Para os românticos, todos os homens têm no fundo do espírito o padrão, os modelos ideais de todas as coisas. E, se não cometeram infidelidades revolucionárias contra a ordem estabelecida por Deus, são capazes de encontrar em si esses modelos ideais. Feito isso, não é tão difícil alcançar a harmonia interna da alma que caracteriza a inocência. E aqui tem uma citação do frade Giovanni Calvacoli, que é um frade italiano. E ele cita, né, um dos autores responsáveis pela Nouvelle Théologie, que foi o Karl Rahner, que é também um dos responsáveis, um dos pais aí da teologia da libertação, do modernismo e da Nouvelle Théologie, né? Então diz o frade Giovanni: conforme Karl Rahner, pois a mente não parte do conceito singular, ou seja, de uma coisa existente, para fechar ao universal, ou seja, né, a essência canina de um cachorrinho em particular, ou a essência humana do Daniel através da pergunta pela substância, o que é o Daniel? O Daniel é um animal racional, não é isso? Mas parte do universal para colher no seu interior o singular e o concreto. Ou seja, nós estamos tratando da pura estrutura do sujeito e não do objeto enquanto existente no mundo real. Com efeito, o homem, tendo a posse da inocência primeva, sairia das mãos de Deus com as matrizes, com os arquétipos dos seres já inatos em si, e conferiria as coisas singulares, concretas, com essas matrizes ideais e arquétipas do ser com que o homem foi criado. Ainda no processo cognitivo, há uma inversão do processo que acaba assimilado à ciência divina, que é única, na verdade, que parte do universal da sua autoconsciência para determinar o particular, dado que só ela é projetadora e criadora dos entes. Não há, portanto, conhecimento das criaturas por analogia ao ser, mas, sendo como deuses, conheceríamos o modelo ideal e universal e teríamos o conhecimento do ente concreto internamente. Ou seja, nós
através de uma unidade com a divindade superior, né, criaríamos o ser e intuiríamos o ser, porque nós já temos em nós, inatos em nós, todos os arquétipos dos universais. Então não seria necessário conhecer o mundo real criado por Deus, porque o mundo real criado por Deus, repito, é uma emanação demiúrgica. E nós temos inatos em nós todos os arquétipos da divindade, porque nós fomos desprendidos, emanados de uma divindade boa e entramos em tensão com uma divindade má nessa dialética divina. E continua aqui uma citação do frade Giovanni Cavalcoli. É o dogma fundamental do idealismo alemão. A noção de conhecimento para ele não significa o ser extra-mental, como se exprime em Santo Tomás, mas é o próprio ser em seu significado mais próprio. O processo romântico inverte a ordem das coisas. Por isso o idealismo, a inocência das crianças como heróicas, puras e sábias. Podemos observar isto em muitas das artes contemporâneas. No processo de amadurecimento adulta da razão, daria, portanto, o afastamento do ente humano do verdadeiro conhecimento. Isto é, a razão natural seria uma espécie de ilusão que encobre o verdadeiro conhecimento. Então, um exemplo mais próximo para nós, quando nós vemos uma Greta Thunberg aparecendo como salvadora do mundo, né, com aquele ambientalismo romântico, idealista, é disso que se trata. Pois as crianças estão mais próximas da inocência primeva. E quando nós vamos ficando mais velhos e estamos tratando do puro ramo da racionalidade, nós vamos nos alienando. Eis aí o processo marxista da alienação através da razão natural. E nós precisamos nos esvaziar dessa razão. Precisamos nos livrar dessa razão. Superar a condição espaço-temporal. Como? Através desse processo que estamos novamente dizendo aqui. Para os idealistas românticos, o intelecto humano seria o próprio ato de ser. A verdade não seria mais a adequação do intelecto à coisa, como definia São Tomás, mas a da identificação entre o intelecto como puro ato e a coisa externa. A coisa externa só pode ser entendida perfeitamente se identifica-se diretamente com o arquétipo inato no sujeito. Né? O sentido de ser que os românticos acreditam ser inatos no homem surge em duas atitudes na mente humana. Primeira, a de rejeição do que era imperfeito no ser concreto. 2. A busca através da imaginação do modelo ideal absoluto daquele ser. Diante da realidade, as imprecisões fariam emergir do fundo do espírito humano a noção de um absoluto existente numa outra ordem de ser, mas de algum modo também imanente, de modo imperfeito nas coisas concretas, que seria o panenteísmo subjetivista, que tratarei novamente aqui na quarta aula sobre a metafísica, que será uma aula muito densa. Tá? A expressão das impressões identifica ser e essência. É comum no processo de expressão das impressões que os românticos criem de si mesmos alter egos, pois, através da má imaginação, postulam que alcançam o que há de mais inocente e nobre em si mesmos, isto é, a centelha divina. Através da imaginação e do surrealismo fazem um retorno, né, à fonte de tudo que há, a divindade primeva, a divindade primordial. E aqui nós temos grandes influências, né, do perennialismo, do panenteísmo, do orientalismo. E de fato, autores românticos idealistas beberam de fontes orientalistas, como de fato nós temos em Fichte, Schelling e Hegel, e também em Karl Kraus. Tá? Para os que estão assistindo esse curso, eu indico aos que já são meus inscritos e os que não são meus inscritos, que procurem no meu canal Daniel Ferraz as minhas playlists sobre cristianismo e realidade, onde eu falo bastante sobre o panenteísmo. E claro que nós trataremos aqui também neste mini curso, tá certo? Então, para sintetizarmos melhor o que foi dito hoje, tá? O romantismo alemão caracteriza-se por um movimento díspare, difícil de defini-lo objetivamente, pois tem a inspiração de ser o conhecimento do incognoscível, uma nostalgia adâmica da pureza primordial do homem. Enquanto categoria psicológica, o romantismo seria um fruto de uma sensibilidade impressionável, irritável, reativa. A sensibilidade romântica caracteriza-se pela irresolução, pela nostalgia de uma felicidade possuída
e perdida por um desejo eternamente insatisfeito. E aqui uma notinha que cabe dizer. Há resquícios claros do romantismo na nostalgia conservadora de tempos passados que eram melhores do que o atual. De um tempo de inocência humana, de pureza, ou seja, sem pecados. A irritabilidade constante de se retornar a um estado puro imanentemente, uma salvação biônica e temporal. O desejo eternamente insatisfeito passa de geração em geração no conservadorismo, formando uma dialética histórica em busca de uma consumação. Tá? E aqui nós temos um autor chamado Mario Pupo, que é um italiano, que distingue 3 significados no romantismo. O primeiro, o literário, que é importantíssimo. Fruto de uma mudança de gosto ocorrida no final do século XVIII e princípio do século XIX, que exigia novas formas de expressão. 2. O histórico-cultural, referente a um estado de ânimo anti-iluminista. 3. O ideal ou categorial, em que o romantismo se manifesta como expressão de uma exigência eterna do espírito humano. Tá? O que nós veremos isto melhor na segunda aula com a estrutura cabalística e com Jacob Boehme. Tá? Mas para a introdução deste mini curso, cabe diferenciarmos bem aqui, tá? Tratarmos bem aqui o pecado original tal como interpretado pela igreja, tá? Desde o seu fundamento com nosso Senhor Jesus Cristo, e como é tratado o pecado original, a inocência do homem, com o idealismo e o romantismo. E sempre essa estrutura, essa inspiração de retorno a esse Adam Kadmon, né, a esse Adão primordial, através de processos místicos, esotéricos, alquímicos e mágicos. De como que o homem tem em si todos os arquétipos que ele alcança através da inocência, mas não através do estado de graça e que eleva a nossa inteligência a Deus. Não, mas através de um estado de negação do mundo que seria emanado por uma divindade má e que nós acharíamos em nós mesmos através desse processo que parece ser antirrevolucionário e que se dá através de iniciação, de esoterismo, de ocultismo. Através das magias ocultistas, nós alcançaríamos em nós mesmos aspectos ou até mesmo a centelha divina que está aprisionada na nossa matéria que é má. E isso se daria através de uma nostalgia, de processos românticos a esse retorno à inocência primordial. Essa é assim, a principal característica básica, de regras gerais, do que seria o romantismo e que depois isso culminaria na estrutura metafísica, epistemológica e antropológica do romantismo alemão. Tá bem? Então, nós podemos finalizar aqui esse primeiro vídeo, dada essa introdução, com esse contraste, que nós seguiremos todo este curso com este contraste, e na segunda aula nós falaremos sobre Jacob Boehme, a figura de Jacob Boehme, e a importância que a mística judaica, a Kabbalah, teve em todo o processo do romantismo, do idealismo alemão, e como a Kabbalah também influencia a metafísica do pensamento conservador. Porque, como dito aqui, o pensamento conservador não é apenas uma filosofia moral e prática. Não se principia nisso e não tem um fim nisso. Mas que a filosofia moral e prática do conservadorismo baseia-se numa metafísica, tá certo? Numa ontologia. E que metafísica e que ontologia é essa? É o que nós trataremos aqui, tá bem? Então, desde já, os agradeço por participarem dessa aula. Espero aí ter sido compreendido. Peço que retornem a essa aula, façam anotações, entendam os contrastes e vejam, pessoal, para finalizar de vez, em como que aquelas pessoas que são anti-esquerdistas, são anti-esquerdistas, são antiliberais, que estão num processo de superação dessa dicotomia de direita e esquerda, em como elas estão muitas vezes durante o seu dia a dia nesse processo do romantismo. Ou seja, os tempos passados eram melhores, nós éramos mais inocentes, nós éramos melhores, nós éramos mais puros, né? Nós não tínhamos tantas impurezas, nós alcançávamos melhor o mundo, assim, as bondades do mundo, os prazeres do mundo, eram tempos melhores e tudo mais. Essa nostalgia que aparentemente não tem nada de errado,
Não tem nada de problemático. Aparentemente não tem nada de problemático. Mas tem, né, essa nostalgia que se dá, tá, por uma espécie de inspiração e por uma espécie de resgate dos sentidos mais puros, está alçado numa metafísica, está alçado numa mística. E que esse desejo conservador de retornar a estados mais puros, e que nesse processo dialético de sempre o seguinte, vamos aqui conservar, né, aquilo que há de melhor, de mais puro e de mais inocente nessa sociedade atual. Porque na próxima sociedade, isso que nós estamos conservando nesta sociedade atual, nesta geração atual, servirá como de baliza para a próxima e assim sucessivamente. Portanto, forma-se um processo de desdobramento histórico. E de que nós vamos aprendendo com as gerações passadas, e com as gerações passadas nós vamos trazendo isso para as próximas gerações. E que, portanto, aqui nós não temos nada de estável no mundo real. É como se o mundo real fosse o puro devir, o puro vir a ser. E esse puro vir a ser é um desdobramento. E esse desdobramento misticamente falando, metafisicamente falando, é o desdobramento dessa divindade que nós vamos aprendendo com ela e ela vai se revelando a nós na história. E que aquilo que há de mais puro e mais inocente que nós vamos conservando é fruto, portanto, de um entendimento divino. Essa é uma visão mística presente no conservadorismo que muitas pessoas não percebem e que, é claro, requer um esforço extremo, um esforço muito grande em estudar essas místicas e essas concepções esotéricas para entender o que há de influência nisso e como isso contrasta de fato com o verdadeiro cristianismo, com a verdadeira revelação, com os sacramentos e com o entendimento da elevação da natureza humana, sim, mas através da graça santificante que se dá pela presença do Espírito Santo em nossa alma. Então, é isso, gente. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula.